Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Peço-me essa desculpa, porque vi as folhas trocadas. Eu tenho que ir buscar uma folha. Peço imensa desculpa, mas peguei na folha trocada. Sobretudo para quem está em casa, nós enviamos as nossas saudações e as nossas desculpas, e às vezes não é só a internet que falha, também é a nossa cabeça. Portanto, e sobretudo a nossa cabeça. Pedimos perdão e vamos celebrar a nossa Eucaristia no dia do Sagrado Coração de Jesus. Hoje em toda a Igreja uma grande festa ao Sagrado Coração de Jesus. Quem está em casa, temos aqui uma imagem à frente do Sagrado Coração de Jesus. É uma festa móvel e, portanto, às vezes cria uma certa confusão. Anda normalmente à volta do dia 18, mas por causa da Páscoa, um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para trás, e é sempre na segunda sexta-feira depois de Santíssima Trindade. E celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, e é bom sublinhá-lo, e eu tenho muito gosto de sublinhá-lo, apesar de algumas pessoas certamente não compreendem porquê. Que nós somos uma igreja, e como tantas outras que há na imigração, criadas a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício, e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Ontem celebrámos o dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, para quem não tem fé, simplesmente o dia de Portugal, e nós não tivemos apoio de ninguém. As nossas igrejas não houve subsídios, não houve, como hoje se ouve falar, de muita gente que está a perder a liberdade porque tem grandes subsídios da A e B e de C. Nós não tivemos. E portanto nós sublinhamos que foi através do amor, do sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa que as nossas igrejas foram feitas. Não tivemos apoios. Ou tiveram os mais velhos, os que estão aqui há mais anos, não sei. Pronto, nós vamos celebrar neste dia, também se não fosse o dia do Sagrado Coração de Jesus, era dia de São Barnabé, mas este ano São Barnabé tem que nos perdoar e vamos sobretudo centralizar-nos nesta grande devoção do Sagrado Coração de Jesus. E vamos celebrar lembrando Carminda Valente da Silva, José Garrido e Almas do Purgatório. E vamos, portanto, pensar nos nossos pecados e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que ao celebrar a solenidade do coração do vosso amado Filho, recordemos com alegria as maravilhas do vosso amor e mereçamos receber desta fonte divina a abundância dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oséias. Eis o que diz o Senhor. Quando Israel era ainda criança, já eu o amava. Do Egito chamei-o o meu filho. Eu ensinava Efraim a andar e trazia nos braços, mas não compreendia. Era eu quem cuidava deles. Atraídos com laços e manos, com vínculos de amor, tratava-os como quem pega um menino ao colo. Inclinava-me para lhes dar de comer. O meu coração agita-se dentro de mim, estremece de compaixão. Não cederei ao ardor da minha ira, nem voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de ti e não venho para destruir. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Por ser a preparação da Páscoa e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro, depois ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que todos vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: ande a olhar para aquele que trespassaram. Palavra da salvação. Neste dia do Sagrado Coração de Jesus, todos nós ouvimos o título do Evangelho. Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo quem? Passou. Evangelho, o sacerdote diz Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, que estava com Maria junto da cruz. E no Evangelho, João diz: eu vi, eu testemunhei e falo isto para que vós acrediteis. Eles espetaram uma lança, não lhe quebraram as pernas. E os cristãos desde o princípio, olharam sempre para aquela chaga de Jesus com muita consideração. Nós em Portugal, ainda ontem, no dia do Santo Anjo de Guarda de Portugal, para mim, eu sou daqueles que ponho em questão, por tradição e por fidelidade o dia, não faz grande sentido o dia de Portugal ser dia da morte de um poeta, de um dos maiores poetas de Portugal, Luís de Camões. Mas foi os republicanos, para que não houvesse confusão, porque nós somos o povo das chagas. E por exemplo, na batalha de Ourique, a revelação que Jesus deu a Afonso Henriques, que chorou amargamente na sua oração, porque não sabia como é que ia. Se não fosse a batalha de Ourique, Portugal nem sequer existia. Tinham aniquilado Afonso Henriques, pronto. Mas pronto, isso são outras questões. O problema é que nós somos um povo que sempre olhamos para as chagas de Cristo. Nós, os portugueses, somos um povo que sempre olhamos, e sempre a olhar para as chagas tivemos forças para lutar. E hoje tentam-nos tirar essa visão, tentam-nos apresentar outras coisas mais bonitas. Eu ontem também falei nos forcados. Eu, quando era jovem sacerdote, fui para a zona de Santarém, para a tropa. E foi aí que eu vi o amor. E os forcados são os rapazes mais perfeitos, com uma força, sem medo. E as mães limpam-lhes as suas fardas tão bonitas, aqueles botões. É um símbolo. Hoje a sociedade quer apresentar outros tipos de símbolos. Uns drogaditos, umas pessoas que não sabem se são A, são B, são C. Não é por acaso. E nós temos que pensar nisso. Hoje os modelos não são os melhores. Porquê? Hoje os modelos que apresentam aos nossos jovens pessoas que não sabem, que nem sequer sabem da sua identidade. E nós temos que pensar nisso. E temos que olhar para onde os nossos antepassados olhavam. E olhavam para as chagas de Cristo.
A festa das 5 Chagas, em fevereiro, que o nosso povo sempre celebrou. A festa da Cruz, Santa Cruz. E temos muitas igrejas. Por exemplo, nós aqui na imigração, a igreja de Montreal, principal dos portugueses, é a igreja da Santa Cruz de Montreal. Tem a primeira igreja em Toronto, que é onde os portugueses iam, era a igreja de Santa Cruz. Por coincidência ou não sei. O que sei é que nós somos um povo que olhou sempre para Jesus Cristo. E hoje quero-nos apresentarem uns modelos que eu francamente só tenho vontade de fugir. E por isso é que eu gosto muito dos forcados. Aquele povo e todo o trabalho que está por trás, o amor à agricultura, o amor à unidade entre o povo, o amor da família, isso tudo. E nós celebramos isso. Tentam-nos de vez em quando a tirar areia para os nossos olhos, mas nós vamos reagindo e vamos pensando que ninguém perca o direito de pensar, que não nos tirem esse direito de poder pensar. Mas a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é uma festa muito grande, e o nosso povo ama esta festa, mas é uma festa sobretudo amada em França, onde vemos esta grande festa, e por o mundo todo, ao povo francês. E a Santa Margarida Maria Alacoque, que teve a revelação, portanto, no dia 27 de dezembro de 1673, o próprio Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, freira, que pertencia a uma congregação da Ordem da Visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. A aparição aconteceu durante uma exposição do Santíssimo Sacramento. E Santa Margarida teve a visão de Jesus Cristo mais 2 vezes. Nas aparições, o próprio Senhor pediu para que ela divulgasse a devoção ao seu Sagrado Coração de Jesus, ao seu Sagrado Coração. As palavras de Jesus a esta irmã, Jesus mostrando o coração trespassado pela espada, Jesus disse a Santa Margarida: eis o coração que tanto tem amado os homens, e em recompensa não recebe da maior parte deles, senão ingratidões, pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos, que tem por mim neste sacramento do amor da Eucaristia. E continuou dizendo: prometo, pela minha excessiva misericórdia, a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, a graça da penitência final. Eles não morrerão em minha inimizade, nem sem receber os sacramentos. O meu Sagrado Coração lhes será refúgio seguro nessa última hora. Esta foi a revelação que Jesus Cristo fez a Santa Margarida Maria Alacoque. As primeiras sextas-feiras devem ser dias de reparação pela frieza, desprezo, sacrilégios que muitas vezes sofreu na Eucaristia por parte dos maus cristãos e dos que não acreditam em Jesus Cristo. Esta semana de ontem celebramos São José, que celebrou a primeira Eucaristia em São Paulo, na cidade de São Paulo. E esse santo, São José de Anchieta, foi ridicularizado. E nós continuamos a ser ridicularizados. Nós hoje temos 2 ou 3 verdades. A grande maioria dos batizados diz: eu não preciso de ir à Eucaristia. Eu rezo em qualquer lado. Isto é uma ideia, uma heresia. Pois, rezam de qualquer lado, então bem. Eu até me costumo, às vezes,
À noite, quando vou para a cama, até mais velho. Mas isso não é a Eucaristia. Isso é rezar. Oh não, eu sou muito importante. Eu rezo em qualquer lado. E isso é o princípio dos erros. O mistério de Cristo. Jesus Cristo diz que está ofendido. Revelou naquela altura. E Jesus passou a não ser uma referência. Eu não sei se vós sentis o mesmo que eu, mas hoje nós ouvirmos, por exemplo, muita gente que fala e políticos, uma tristeza no povo. Nós hoje sentimos as pessoas tristes. E aqueles que mostram amor às coisas, às suas coisas. Nós hoje temos um mundo cheio de gente iluminada que sabe para onde devemos ir, mas não respeita de onde vimos. E nunca deu certo. Mas uma tristeza tremenda. Eu não sei se os meios de comunicação não passam, mas tem havido umas manifestações no Brasil a apoiar o Presidente. Os jornais são contra, as televisões são contra, e o povo apoia. E uma das coisas que nós notamos é a alegria. Aquele povo é uma alegria, é uma festa. E nós vemos outros que sabem, que combatem, e que sabem, o Bolsonaro está erradíssimo, não está a fazer mal, mas não dão alegria ao povo. E o Bolsonaro dá. Nós não somos brasileiros. Eu nunca fui ao Brasil. Mas eu vejo, aqueles vídeos que eu vejo, aquelas notícias que eu vejo, a alegria. E nós também éramos filhos de gente alegre. Éramos filhos de gente alegre. Tínhamos pouco pão, mas havia festa. Hoje não. Hoje a grande maioria nem sabe que famílias são. Nós sabemos, as famílias está tudo dividido, não temos alegria nenhuma de conviver. E a Eucaristia era um lugar de alegria, de encontro. Eu não preciso. E é uma tristeza. O mundo hoje tornou-se triste. Não nos perdoamos, não se pode dizer nada. Esta beata Santa Margarida pediu ao Papa, na altura, a Leão XIII, consagrar solenemente esta devoção. E o Papa, no dia 11 de junho de 1889, após a publicação de uma encíclica, disse: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma forma por excelência de religiosidade. Essa devoção que recomendamos a todos será muito proveitosa. No Sagrado Coração está o símbolo e a imagem expressa do amor infinito de Jesus Cristo, que nos leva a retribuir-lhe esse amor. Sua festa é comemorada na primeira sexta-feira após a festa do corpo de Cristo. Mas, portanto, é na primeira sexta-feira onde se celebra o domingo, porque nos países como Portugal, não é na primeira sexta-feira a seguir ao corpo de Cristo, à quinta-feira. É uma grande festa, uma festa do Sagrado. Eu hoje não consegui fazer a oração da manhã, peço desculpa a quem está em casa por causa do computador, e tive pena, porque tinha ideias de pôr algumas das grandes igrejas do mundo dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. E a maior é o Sacré-Cœur, em Paris, no centro de Paris. Que nós conhecemos Notre-Dame, que fica na base, junto ao rio, mas o Sacré-Cœur fica numa colina muito bonita, no centro de Paris, porque o povo de Paris sempre foi muito dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós em Portugal temos em Póvoa de Varzim um grande santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.
E a paróquia de Mafra, o seu padre às vezes envia para o Facebook fotografias de igrejas, e esta semana mandou algumas muito lindas em Timor-Leste, um pouco por todo o mundo. No Paquistão, uma grande igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E nós temos, como cristãos, sabermos que somos um povo que desde o princípio olhou para aquela espada que atingiu o seu coração. E atingiu o coração de Jesus, não porque Jesus merecesse ou tivesse feito algo de mal, porque nos amou. Foi por amor. E esta devoção, sobretudo das primeiras sextas-feiras, eu vou evitar dizer as promessas que o Senhor prometeu a quem cumprisse e fosse devoto do Sagrado Coração de Jesus, mas sobretudo tem a ver com a hora da morte. E nós cristãos, agora que é uma moda, alguns não dizem nada, e há muitos filhos que não se preocupam de chamar o sacerdote para os últimos sacramentos. Nós sacerdotes nem sequer sabemos se devemos dizer às pessoas quer-se confessar, não se quer confessar. Mas aquilo que não podemos esconder é o que Jesus Cristo disse na revelação desta festa, e que temos que ouvir. Isso não podemos esconder, nem pôr debaixo do alqueire. E pensar nisso, pensarmos na confissão, pelo menos uma vez bem feita, receber os sacramentos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, ter a humildade de colocá-la aos seus visos santíssimos, à sua misericórdia. Nós não vale a pena tentar esconder. Eu não sei se alguém tem dificuldades em confessar-se para esconder. Nosso Senhor sabe, mesmo que tu escondas. Não vale a pena esconder-se. Então é só com humildade colocar-se diante de Deus, no Deus de amor, diante do seu Sagrado Coração de Jesus, ao Senhor da Misericórdia. Não é para te julgar, nem para te dar com o cabresto ou com a vergasta, não. É colocar tudo nas mãos da misericórdia de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs caríssimos, o amor do coração de Cristo revelou-se plenamente na cruz, e levemos as nossas súplicas ao Redentor, dizendo com toda a confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja que nasceu na cruz de Cristo, para que seja esposa santa e imaculada, e ensine os homens a contemplar o Redentor, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que anuncie com a palavra e com a vida as insondáveis riquezas de Cristo, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas vítimas da violência e da injustiça, para que as palavras de Jesus, ao expirarem, lhes ensinem a grandeza do perdão, oremos ao Senhor. Pelos idosos, pelos doentes e moribundos, para que sintam que Deus nos trata como filhos, nos toma em seus braços e nos atrai ao seu amor, oremos ao Senhor.
pelos membros do apostolado da oração, para que, orando, sejam conduzidos pelo Espírito e entre eles cresça a amizade e a ajuda mútua. Oremos ao Senhor. Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos abriste as fontes da salvação, fazei que, olhando para vós, trespassado no madeiro, descobramos as dimensões do vosso amor, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para o inefável amor do coração do vosso Filho e fazei que a nossa oferenda vos seja agradável e sirva de reparação pelos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Elevado sobre a cruz, com admirável amor, deu a sua vida por nós, e do seu lado trespassado fez brotar sangue e água, de onde nasceram os sacramentos da Igreja, para que todos os homens atraídos ao coração aberto do Salvador pudessem beber com alegria das fontes da salvação. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Carminda Valente da Silva, José Garrido, almas do purgatório, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento do vosso amor nos una sempre mais a Jesus Cristo, vosso Filho, de modo que, inflamados na caridade, saibamos reconhecê-lo nos nossos irmãos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A partir de hoje, dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, o número das pessoas que participam na igreja é 15%, portanto é esses lugares mais ou menos que temos, portanto 2 metros de distância, vamos continuar a cumprir, mas já é 15%, e lembrar a todas as pessoas que precisamos nos ver, precisamos nos encontrar. Temos 4 missas nos fins de semana, podemos dividir-nos, que não venha toda a gente, por favor, às 9h30 da manhã. Portanto, se fizerem o favor, façam o favor de se dividir um pouco, mas para sair de casa e para nos encontrarmos, porque temos de dar graças a Deus, porque podemos cumprir o lockdown, podemos estar isolados, outros não podem. Gente de muitos países, com pobres, com famílias, com filhos, com transportes públicos para ir trabalhar. Nós temos, graças a Deus, que ainda podemos e estamos aqui para louvar o Senhor. E, portanto, desejo a todos um dia de Sagrado Coração de Jesus muito resto. Convido toda a gente a continuar a rezar o terço connosco. Agora também já é dia, também se alguém quiser vir, também já pode vir. O Sr. Henrique Coimbra às vezes queria vir. Não é encher a igreja, então mas se ele quiser vir, sair de casa, vir ver se estamos bem, faz bem vir. Portanto, desejo a todos boa noite e de em paz e que o Senhor nos acompanhe.